O Brasil, ele vive uma situação que ele nunca resolveu nessa área, porque se você for olhar a legislação, as polícias militares são braços das Forças Armadas, braços do Exército, né? Só que, na prática, elas acabam funcionando, sendo definidas e submetidas aos governadores. Quando eu começo a ter em Forças Armadas, em braços policiais, a introdução do germe da ideologização, eu começo a correr riscos. Claro, países que têm uma cultura democrática e republicana mais assentada acabam conseguindo impermeabilizar mais isso. Nós vimos recentemente o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com aquele general pedindo desculpas por ter ido a um ato com Trump, dizendo isso não é o meu papel. Claro, as Forças Armadas elas servem ao Estado e não ao governo. As Forças Armadas servem aos governos independentemente da ideologia que devem estar colocadas, e o mesmo se aplica às polícias. Mas no Brasil, que ainda tem uma cultura democrática e republicana muito incipiente, nós temos visto a contaminação de um processo de ideologização nas forças. Claro? E isso é delicadíssimo. Claro? É delicadíssimo. E o que não percebem policiais e militares que acabam se envolvendo nisso é que isto, a longo prazo, é um desastre para as suas próprias forças. Claro? Ou seja, paga um preço altíssimo os braços armados do Estado, que deixam de servir ao Estado e passam a servir a forças políticas concretas, atendendo a seus interesses. Pagam um preço brutal por isso. Mas, no fundo, é a distinção entre o Estado democrático de direito e os Estados autoritários, né? O fascismo, ele tem essa característica, ele adentra com o seu vírus a setores da população e do próprio Estado, na perspectiva de negar o papel que aquele Estado democrático lhe dá. E é o que nós temos visto no Brasil, uma ideologia autoritária, fascista, que tem incentivado, muitas vezes, policiais e até militares, e eu espero que sejam poucos, a descumprirem o seu papel institucional. Isso, evidentemente, acho que talvez ainda seja um resquício perverso que nós herdamos no período da ditadura militar, uma vez que, tendo uma transição pacífica, o que é muito positivo por um lado, tem efeitos perversos de outro, na perspectiva em que não se desenvolveu uma cultura de enfrentamento e de blindagem a esse tipo de situação que considero profundamente lamentável. A forma com que houve a transição para a ditadura militar acomodou situações, e muitas vezes certas situações não foram colocadas os dedos na ferida. Eu presenciei e acompanhei algumas situações como ministro em que eu tinha um diálogo muito bom com as Forças Armadas, até porque nós tínhamos muitas atividades em conjunto. Eu, por exemplo, no primeiro momento foi o ministro Nelson Jobim que tocava isso, quando ele era do ministro da Defesa de Dilma Rousseff, depois fui eu, toquei a negociação da Comissão da Verdade, com o alto comando das Forças Armadas. Nós sentíamos muitas vezes problemas, mas a interação era muito tranquila, mas sempre isolados. Né? Quer dizer, sempre uma situação de isolamento. E eu via nos comandantes militares um comprometimento democrático muito forte, um respeito à Constituição muito forte. Por isso eu me espantei muito quando vejo, às vezes, e me espanto muito, algumas declarações de gente da ativa dissoantes com aquilo que eu vi. Agora, eu acredito, sinceramente, que as Forças Armadas, no seu todo, não se serviriam, nesse momento histórico, a um golpe. Embora existam questões que precisam ser objeto de diálogo, sim, que precisam ser objeto de interação, sim, que foram fruto de uma acomodação que se seguiu no pós-ditadura e que nunca acabaram sendo enfrentadas de uma forma mais direta. Eu acho que as Forças Armadas brasileiras têm uma vocação hoje democrática, mas que isso precisa ser objeto de um diálogo maior, sim, de integração entre sociedade e forças, justamente para que situações desse tipo não se reproduzam. Né? A mesma coisa com as polícias militares, a mesma coisa com as polícias, ou seja, há que se ter claro que esses órgãos são do Estado, e como sendo órgãos do Estado, atuam para o Estado dentro da Constituição e respeitando as instituições. É claro que você vê muitas vezes algumas teorias, como aquela do artigo 142 da Constituição, que as Forças Armadas seriam um poder moderador. Não existe esse negócio de poder moderador na Constituição de 88. São 3 poderes, o artigo 2º da Constituição é claro. Então não existe essa leitura. Às vezes se quer legitimar isso justamente porque o espírito destas forças são
espíritos que há um espírito de respeito à legalidade e à constitucionalidade. No caso de uma sublevação de uma polícia, no caso de uma sublevação de milicianos, as Forças Armadas devem intervir para manter a ordem constitucional e não para derrubá-la. Claro, aí, e sob comando dos poderes do Estado. Claro, dos 3 poderes do Estado. O artigo 142, a meu ver, revela essa condição de subordinação à Constituição e não a uma força política eventual das Forças Armadas. Claro? Em caso de discordância entre os poderes, qualquer poder pode pedir, então, a intervenção das Forças Armadas para que a ordem constitucional seja cumprida. No caso de discordância dos poderes, não existe nenhum papel das Forças Armadas, ela não é papel moderador. Mas se eu tiver uma sublevação armada no país para derrubar, para tirar Supremo, para tirar Congresso, etc., as Forças Armadas tendem a intervir para garantir a ordem, não para demoli-la, não para alterá-la. Claro? E isso a mando dos presidentes dos poderes, do Legislativo. Então, vamos imaginar o seguinte, de repente, um grupo de milicianos armados resolve atacar o Congresso Nacional com apoio da Polícia Militar. As Forças Armadas, a mando do presidente do Congresso, têm que intervir para evitar que isso aconteça. Claro? Então, é diferente. Uma coisa é mediar conflito entre poderes. Não existe papel dessa natureza para as Forças Armadas, com todas as vezes dos juristas que disseram o contrário. A Constituição é clara, é o Estado de Direito. As Forças Armadas, elas existem para manter o Estado de Direito. E manter o Estado de Direito significa não permitir que poderes sejam desalojados, mas não significa, em momento algum, que devam as Forças Armadas mediar conflitos entre os poderes. A mediação de conflitos entre poderes se dá na forma da Constituição. E quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Isso é o sistema que nós temos. Claro? Certo ou errado, gostemos ou não gostemos, é o Poder Judiciário. Eu sou um crítico, inclusive, do ativismo judicial. Mas este é o modelo que temos. Claro? Então, portanto, eu não posso dizer não cumpro ordem judicial. Não posso dizer isso. Eu posso até, no caso de extrapolação judicial, ter vias legais. Claro? Eu posso ter processos de impeachment de ministros, mas isso dentro da constitucionalidade. Claro, eu não posso dizer, não vou cumprir e vou mandar meu exército calar você. Isso não existe nisso aqui.